Oi pessoal, na semana passada estive lá no programa Mulheres, na TV Gazeta, com a Regina Volpato, respondendo diferentes dúvidas sobre pílulas anticoncepcionais. Se você não conseguiu assistir ou quer ver de novo, eu vou deixar disponível aqui no meu canal, tá? Mas não esquece de se inscrever e me seguir nas redes sociais. Doutora Patrícia Olivotti. Até mais. Pílulas anticoncepcionais, tanto se fala e pouco se sabe. A doutora Patrícia Olivotti, tudo bem? Olá, tudo bem, Regina? Tudo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, prazer estar aqui com você, hein? Mais uma vez. Muito se fala, né? Sobre Muito pílulas e tal. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar informação segura. Aqui, com a doutora Patrícia, é informação segura e revisitada, porque os conceitos mudam, né, doutora Patrícia? Mudam bastante. As ideias mudam, a mídia, ela acaba falando muita coisa. Perfeito. Que a gente tem que tomar um certo cuidado também. Então a atualização do profissional é sempre importante. Sempre importante. Bora lá então falar sobre esse assunto com a doutora Patrícia Olivotti. Acho que nós temos duas imagens que vão nos ajudar. Aí, tá certo. Tipos de pílulas anticoncepcionais. A gente tem que saber, Regina, que as pílulas elas são muito usadas, mais ou menos uma média de 100 milhões de mulheres usam pílulas hoje em dia. Ou no Brasil? É bastante, né? Então, assim, o mundo todo, a maior parte usam pílulas anticoncepcionais. Sim. Então, não dá para negar que isso faz parte da vida da mulher. Claro. Nós temos, assim, três formas de pílulas, colocando a monofásica, bifásica e trifásica. Eu vou dar uma citada para a gente seguir em frente. A monofásica é a pílula hormonal que tem o estradiol e a progesterona e é uma pílula mais usada, com baixas doses, tá? Ela tem 21 comprimidos, 24 ou 28. E as dosagens que tem em cada comprimido são as dosagens iguais até o final da cartela. As bifásicas, elas vão ter também um conjunto de composições iguais, desses dois hormônios também, porém as doses vão mudar. Então a gente tem dois blocos de pílulas com doses diferentes. E a trifásica, ela vai ter 3 blocos de pílulas com dosagens diferentes, mas os mesmos componentes. E nós temos a mini pílula, que é usada só com progestágenos, que é um tipo de hormônio só que a gente usa muito para as mulheres que estão amamentando. Então a dose é bem baixa, não tem risco de passar para o bebê na amamentação. Isso é novo, a mini pílula? Não, já existia. E essa pílula, assim, a gente usa muito no pós-parto, quando a mulher, depois de 30, 40 dias que ganhou o bebê, sim, e é super segura se tomar certinho. Perfeito. Tem uma falha, assim, de 0,5% se tomar certa. Perfeito. A outra imagem, vamos ver. Não se recomenda o uso de pílulas anticoncepcionais em caso de... Existe um grupo de mulheres que tem que tomar muito cuidado, que são as pacientes que já tiveram trombose, essas estão totalmente excluídas, não podem usar. As trombofilias hereditárias são aquelas mulheres que têm uma tendência a ter problema de coagulação. Então, tem exames para ser feitos, faça para ver se você não tem nenhum risco. Perfeito. Né? O histórico de AVC não pode ser passado, câncer de mama, porque a gente tem hormônios aí que tem receptores para mama, né? O estradiol, um deles, hipertensão grave, que são aquelas hipertensões também que tem problemas vasculares. Sim. Então a hipertensão mais leve você ainda consegue passar pílulas de progestágenos, tá? Enxaquecas graves com aura, às vezes você passa uma pílula e pode piorar a enxaqueca, então a gente prefere não prescrever. Sim. Quem fuma regularmente, né, o ideal é não usar, mas principalmente as pacientes depois dos 35 anos, que vai piorando aí a circulação, tá? E também, não está aqui, mas as diabéticas também que têm problemas vasculares também não devem ser prescrever pílula, tá? Tá certo. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto na sequência. Doutora Patrícia, é mito ou verdade que... Vamos lá... Álcool e outros medicamentos podem cortar o efeito da pílula? O álcool é da seguinte maneira, se você tomar um cálice de vinho, uma cerveja, um copo, isso não vai cortar, não é isso. Se a paciente ela toma em excesso, pode ter vômitos, e se ela tiver vômitos no período que ela tomar a pílula, em menos de 2 horas, vai perder o efeito. Então, tomou, vomitou, perde o efeito, né? Outra coisa, pacientes que às vezes, realmente mulheres alcoólatras que fazem uso de pílula, tem que tomar cuidado, porque os dois, o álcool e o remédio, a pílula, eles são metabolizados no fígado. Então você pode sobrecarregar e causar doenças hepáticas. Então também não recomenda aí nesse caso, pacientes que bebem, né, ou estão nesse processo aí usando álcool e não se livraram,
não recomendo usar a pílula. Perfeito. E em relação aos medicamentos, existem os anticonvulsivantes, os remédios, os antibióticos ou os antidepressivos, eles podem diminuir a eficácia, então tomem cuidado. Porém, cortar totalmente é só a rifampicina, que é um antibiótico para tuberculose e para hanseníase, por exemplo, essa corta. Os outros diminuem a eficácia, tem que tomar cuidado. Tá certo. É mito ou verdade que pílula genérica reduz o efeito contraceptivo? Ela não vai reduzir o efeito contraceptivo. Você tem que tomar cuidado quando você chegar na farmácia, conferir se o que o seu médico prescreveu é o real. comprando. Então você tem que saber o que você está querendo ali e ver se a dosagem é a mesma e se o hormônio é o mesmo. Porque às vezes pode haver troca ali no balcão e aí você realmente tomar o remédio errado. É essa a situação, mas o efeito vai ser o mesmo. É mito ou verdade que a pílula faz a mulher engordar e causa aumento dos seios? Aqui é mito, porque o hormônio da pílula, enfim, ele pode causar, principalmente naquela fase de adaptação dos 3 meses, um inchaço, você pode reter mais líquido, você pode sentir realmente que o peso ali na balança mudou, mas não foi que aumentou as células gordurosas, isso não mexeu, então o aumento do peso, pensando nisso, não existe, porque não aumenta a gordura, aumenta o inchaço, que pode ser transitório e depois de 3 meses as coisas já se acertarem, o corpo se ajustar, né? Tá. E em relação à mama, ele também vai promover o uso da pílula, às vezes uma sensibilidade da mama, a mama fica mais dolorida, mas não que vá crescer o seio por conta da pílula, tá? Então é mito. Isso na fase de adaptação, né? Na fase de doutora? adaptação, a maioria depois de 2, 3 meses já fica bem. Se não fica, o médico deve ser procurado porque ele vai ajustar a dose para o paciente. Tá certo. É mito ou verdade que na pausa entre uma cartela e outra é possível ter relações sem medo de engravidar? Sim, não tem problema. Se você for fazer o uso da pílula, que você faz pausa de 7 dias ou de 4 dias, é seguro se você não esqueceu nenhuma pílula lá atrás. Tá tudo certo. Porque se tivesse que ter alguma coisa, já passou o período ovulatório, né? Então, se toma a pílula certinho, faz a pausa, não tem problema nenhum. Tá certo. É mito ou verdade que quem usa pílula tem menos chance de ter mioma no útero? Tem menos chances porque a paciente que vem tomando pílula há anos, gradativamente ela vai menstruando menos. Foi até uma conversa que a gente teve aqui uma outra vez, não foi? Foi. E cada vez ela menstruando menos e com isso ela vai tendo menos sangue para dar aquela alimentação para o mioma, então ele vai ficar, geralmente não vai crescer. Agora, pacientes que têm uma predisposição, uma genética de ter miomas, ela pode ter depois dos 35, 40 anos, mas geralmente ele vai estar mais controlado, porque ou ela já não menstrua mais, porque toma pílula contínua, ou o fluxo é pouquinho, reduzido. não vai interferir. Então, é uma verdade, assim, pode-se dizer como verdade. Tá certo. Vamos na sequência responder perguntas do pessoal de casa. A primeira foi da Rafaela. Existe algum horário ideal para tomar o anticoncepcional? E variar o horário pode comprometer o efeito? Gente, tem que prestar atenção e colocar um horário fixo, sim, porque quanto mais próximo você toma do horário que você iniciou, o efeito dele é melhor, a eficácia dele é melhor, então você tem menos chance de engravidar. E outra coisa também é eu falo para as pacientes tomar à noite, eu acho o melhor horário, porque se tiver alguma sensação, né, um desconforto de mal-estar, você vai tomar à noite e aí vai ficar ok. Se você toma durante o dia, você pode ficar enjoada durante o dia. Eu oriento tomar mais à noite, tá? Certo. Próxima pergunta. Beatriz. Estava tomando pílulas por 5 meses, mas esqueci de tomar por 2 dias e fiquei grávida. Como utilizei o anticoncepcional antes de ter a consciência da gravidez, o meu bebê pode ter algum problema de desenvolvimento? Não, em relação a isso não. Se você engravidou e ficou sabendo e estava tomando a pílula, é só parar a pílula imediatamente que não vai ter interferência alguma, pode ficar tranquila, tá? E isso é comum que aconteceu com a Bia? Pode acontecer, sim. Olha. Os pacientes às vezes esquecem a pílula, acham, né, que estava tomando direitinho, mas esqueceu e acaba engravidando e vai na sequência tomando o remédio. Mas dá tempo de parar o remédio que vai dar tudo certo. Ter uma gestação saudável. Vai ter uma gestação saudável. Tá. Próxima pergunta, Poliana. Há problema em emendar uma cartela na outra sem respeitar a interrupção dos 4 dias?
Pode, Poliana, pode emendar sim, não tem problema. Existem situações onde as meninas vão para uma festa, querem viajar e querem fazer a emenda. Pode fazer a emenda, não tem problema. Ou não? Pode fazer sempre. Tem pacientes que fazem, se adaptam e acha ótimo porque a TPM melhora, tem pacientes que sentem melhora assim de uma anemia que ela tem porque menstrua muito, melhora a cólica. Mas também tem o outro lado, eu tenho algumas pacientes que tentam emendar e se sentem mais inchadas, com enxaqueca. Então, isso é muito pontual, cada paciente é uma. Tá. A gente tem que avaliar cada caso, mas pode emendar. Tá. Mais uma pergunta. Tainá, quero trocar o meu anticoncepcional. Devo começar no primeiro dia da menstruação, mesmo se não bater com a pausa da outra cartela? A Tainá, é importante dar sempre acabou o remédio, você quer começar outro, primeiro dia da menstruação. Faça isso já como regra, se for fazer a mudança do anticoncepcional. Começar no primeiro dia da menstruação e dar sequência. Que ela fica mais segura, né? Fica mais segura, tá? Mais uma. Cada pergunta boa, né, doutora? Sara, por 2 dias... Ih, olha lá. Por 2 dias esqueci de tomar a pílula. Hoje, devo tomar 3 comprimidos ou começar uma nova cartela? Aqui, Sara, a gente tem 2 caminhos, na verdade, para seguir. Você, como esqueceu 3, bastante comprimido. Então, você pode parar tudo, espera descer e no primeiro dia da menstruação, começa a nova cartela. Se ela não quiser menstruar? E aí, se ela quiser emendar, por exemplo, ela vai tomar, ela esqueceu os 3. Pode tomar os 3 que lembrou naquela hora. De uma vez? De uma vez. Ou toma de manhã, de tarde, de noite? Não, toma de uma vez. De uma vez. Aí, quando chegar à noite, o outro comprimido, você toma também. Mas tem um detalhe, isso aí não tem problema, você pode tomar, só que você triplicou a dose. Então, tem pacientes que podem ficar com uma dor de cabeça, um enjoo, e mesmo fazendo isso pode vir algum escape. Ali naquela semana descer um pouquinho, mas enfim, você use preservativo. Tá. Mesmo você tomando essas atrasadas, tem que usar preservativo pelo menos naquela semana. Tá. Mais uma. Luana, é verdade que é necessário parar a pílula de tempos em tempos para o organismo descansar? Isso já foi lá pro passado, né? Antigamente achava-se que tinha que fazer uma pausa para limpar o organismo, descansar, mas hoje em dia sabe que não existe, separando ou não vai dar na mesma, só que não vai dar na mesma porque você pode engravidar. Então é melhor não parar, se você está se dando bem, não tem motivo para parar. Só manter mesmo a pílula, porque não vai mudar o seu organismo. Se parar, corre o risco de engravidar, né, Regina? Então melhor não, né? Melhor não. Se o desejo não é engravidar. Andréia, se tomarmos contraceptivos por anos, quanto tempo demora para a fertilidade se normalizar? Vai depender muito de cada organismo. Então, a Andréia, né, que perguntou, vai depender muito, Andréia, de cada organismo. Por quê? Tem pacientes que param a pílula e quer engravidar, no mês seguinte já engravida. E tem outras que levam 6, 8 meses. Então, o organismo não vai ficar com a pílula dentro dele. Não é isso. É que devagarzinho o ciclo vai se formando de novo. Então, às vezes você pode começar a ter um ciclo normal dali 2 meses. Mas tem gente que no mês seguinte já está. Então, isso é muito de cada paciente, do metabolismo de cada uma. Tá. Mais uma. Aline, tomo anticoncepcional, mas às vezes eu tenho sangramento no meio da cartela. Corro o risco de engravidar? Depende, Aline. Se você, por exemplo, teve esse escape no meio da cartela, sangrou no meio da cartela, mas por quê? Esqueceu, atrasou o remédio, teve um vômito, tomou um antibiótico e desceu, aí você corre o risco sim, e é bom usar a camisinha nesse mês. Agora, se você teve um escapezinho no meio da cartela, mas lembra direitinho que não fez nada de errado, não acontece nada, tudo bem. Tá. E se isso se permitir, assim, se você começar a ter isso no mês seguinte, no outro, por 2 meses, 3 meses seguidos, muda a pílula. Vai no seu ginecologista e aí ele vai mudar essa pílula por outra dosagem hormonal. Tá. Doutora Patrícia, não é demais lembrar que estamos falando das pílulas via oral. Há outras maneiras contraceptivas. De contracepção. Então, a gente hoje falou só realmente de pílulas anticoncepcionais via orais. E temos outros aí métodos, mas que hoje a gente não tocou no assunto, O foco né? foi esse. O foco foi esse. Site da doutora Patrícia Olivotti, que é médica ginecologista. DRA de doutora, então fica drapatriciaolivotti.com.br. Olivotti com 2 T's. drapatriciaolivotti.com.br. No YouTube, DRA.doutora Patrícia Olivotti. Olivotti sempre com 2 T's. Telefone 11 5051 17 79, 5051 1719 para Moema e 11
4828-7419 em Ribeirão Pires. Mas se ligar num telefone e quiser consulta em outro lugar, Sim. vão resolver a sua questão, né, com o maior Isso prazer. mesmo, com Muito certeza. obrigada por ter vindo, Obrigada, doutora. Regina. Até a próxima, viu? Prazer, Vai querida. com Deus. Até mais.